aqui é a Adrilena Aguiar, sou psicóloga, psicanalista em formação. Esse é o episódio número 3 do podcast do Contra. E chegar no episódio 3 já é, para mim, uma grande vitória. Neurótica como sou, estar frente a frente com o meu desejo, o desejo de dar voz a esse podcast, de dar voz a esse meu lado do Contra, tem sido um grande desafio e também uma grande vitória. E nesse terceiro episódio, eu queria falar sobre fim. Curioso, né? Eu estou falando sobre o terceiro episódio da continuidade de um desejo e venho hoje falar sobre fim. E fiquei em dúvida do título. Com quantos meses se vive um fim? Ou trocamos 3 meses por um fim? Larga tudo e corre para a tua segunda chance. E até segunda chance ou pulsão de morte. Mas vamos lá. Como vocês devem ter percebido, o tema de hoje está relacionado com o fim. Mas um outro tipo de fim que sempre aparece no mês de setembro. Porque basta acabar o mês de setembro que a corrida para o final do ano é anunciada, né? Os shoppings, atualmente eles são os primeiros a queimar essa largada. Eles entram naquela disputa de que quem aparece primeiro atrai mais clientes. São os primeiros que se beneficiam das primeiras compras por impulso para o fim. Mas assim, melhor dizendo, para o final de ano. E aí as pessoas começam a correr contra o tempo, para dar tempo de fazer tudo. E eu me pergunto, o que move esse estresse? O que move essa pressão de ter que dar conta de tudo até o final do ano? O que faz as pessoas entrarem nessa luta contra o relógio? Literalmente contra o tempo, o cronológico. Quem estuda psicanálise já sabe que a gente trabalha com outro tipo de tempo, né? Que é o tempo lógico. Esse tempo lógico, ele é bem diferente do tempo nosso, o tempo do relógio. E o tempo lógico, ele é regido pelo inconsciente. E eu digo que o inconsciente é aquele cara que é soberano. E ele sempre atua conforme as suas próprias leis. Quando a gente começa, a partir da análise do estudo, a pensar a partir dessa lógica, a cabeça da gente dá um boom. Mas isso é papo para uma outra hora. Vamos voltar aqui para o tema, que é o fim de ano, né? Eu estava hoje conversando com um casal de amigos e eles são muito diferentes. Mas eles são diferentes, mas curiosamente harmônicos. E eu me interessei em ouvir as opiniões deles sobre essa época do ano. Minha amiga, ela é uma pisciana clássica. Ela falou de toda a mágica infantil ligada ao Natal, do quanto as crianças são celebradas, falou da energia elevada que as pessoas vibram nessa época, de esperança, de paz, de harmonia, várias coisas. E meu amigo, ele também é pisciano, mas veja, ele é uma fraude de pisciano, tá? Porque ele tem todos os elementos de uma pessoa do signo de terra. Para ser assim bem precisa, ou de um virginiano ou de um capricorniano. Ele é muito pragmático. E eu nunca vi um pisciano pragmático. Isso só pode ser final dos tempos, um sinal. Mas vamos lá, vamos voltar para o assunto. Ele falou em segundas chances. E ele falou também sobre a possibilidade dos recomeços. E eu ainda estava provocando os dois, né? Porque a gente não tinha chegado no ponto que eu queria. Ela insistia em falar na mágica do Natal. Mas eu fiquei um pouco mais satisfeita quando ele foi do contra com a mágica do Natal dela e disse: eu quero é que esta deste ano acabe para eu ter a minha segunda, terceira, quarta chance de fazer tudo diferente, de consertar o que deu errado. Todo mundo quer é a segunda chance. E depois, com mais suavidade, acrescentou a importância dos recomeços. Foi mais ou menos assim: eu quero que esse ano acabe logo para eu ter a minha chance de todos os anos. Eu tenho outra chance para fazer um ano diferente, renovação.
eu desisto desses 3 meses para correr, para que o novo ano me traga essa chance. Muita coisa. Mas o que nenhum dos dois mencionou, apesar de eu ter ficado provocando e pedindo para eles falarem sobre pressa, foi: por que tanta pressa? Essa segunda chance buscada é tão certa assim? Porque veja, adiantar ou antecipar seus planos e projetos para cumprir esse calendário anual me lembra a corrida de uma empresa, né? Que todo ano, para fechar o ano com um saldo positivo, entra nessa contagem regressiva para cumprir todas as metas que foram estabelecidas, pasmem, no ano anterior, normalmente, quando ainda não se sabia como seria o ano atual. E normalmente se baseia o quê? Em previsões. Mas essas previsões, elas são sempre apresentadas com muita certeza. E previsões otimistas ou pessimistas, nesse caso que eu estou trazendo aqui, não tem nenhuma importância, porque essas previsões geralmente não acontecem como previstas, porque os imprevistos, eles atropelam os planos. E ao longo dos anos, do ano, novas rotas têm que ser traçadas. O ano acaba tendo vários reinícios no seu decorrer. Mas para esses reinícios, a gente não corre de encontro, né? Na verdade, a gente foge dele, porque de encontro ao reinício significa que houve um fracasso nas previsões. E a gente luta para manter o plano e não denunciar a ineficácia desse plano. Mas eu me pergunto, ou a gente luta para não ir de encontro ao desejo, para não viver esse desejo, porque a gente não consegue programar o que deseja. Isso assusta. Vê, a gente luta para manter um plano funcionando, para não dar como perdido o planejamento feito. E aí eu me pergunto novamente, para que tanta pressa? Você acha de verdade que chegar primeiro ou conseguir o melhor resultado vai te trazer algo melhor? Porque correr para o fim é correr para o nada, né? No final das contas, só há o fim. No final, só há o fim. Porque no fim não existe nada além do final, sendo bem repetitiva. Porque alcançar um desejo e declará-lo como desejo final, ainda que seja o desejo de final de ano, é só desejo de morte. Só morremos quando paramos de desejar. Só morremos chegando ao fim. É pura pulsão de morte essa mania de correr para o fim, né? Pressa de acabar, de partir para o próximo sem saber se o próximo será bom ou ruim. Mas a agonia do viver o presente nos coloca nessa busca. Clóvis Barros Filho, numa entrevista para o Marcelo Tais, estava falando sobre a finitude. E aí ele colocou assim: se a porra da vida tem que valer a pena, é onde você está. Mas veja, a gente nunca está onde nós estamos. Ou estamos antes planejando, ou estamos depois projetando. E por que eu estou relacionando tudo isso com a pulsão de morte? Porque Freud, ele definia a pulsão em duas direções, né, a princípio. A de vida, que estava mais relacionada ao prazer e levava o sujeito nessa busca desse desejo, e a de morte ao desprazer, que buscava o oposto, né, a evitação. Mas não é tão simples assim. E Lacan traz para a gente, já avançando nos estudos de Freud, que toda pulsão é pulsão de morte, já que faz parte do humano buscar esse fim. Para Freud, também, tudo está fadado ao fim, né? Antecipar como será esse fim dá uma sensação de controle sobre o próprio futuro, sobre uma possível angústia. E a gente fica nessa. Fugindo da angústia, nós nos angustiamos durante esse processo de escape. E é quando somos, a cada passo, confrontados com essa impossibilidade. A gente busca o fim até do prazer, que num certo ponto ou ápice se torna insuportável e precisa de um fim.
Eu queria que vocês parassem agora e tentassem imaginar uma sensação prazerosa, que quando muito intensa, dá agonia e precisa terminar. Tipo um orgasmo mesmo numa relação sexual, que por mais prazeroso que seja, ninguém suporta gozar indefinidamente. Tem que chegar ao fim. E o que tudo isso tem a ver com o final de ano? Tudo. Nós mantemos ano após ano nessa busca, seguida pela frustração, num movimento de puro gozo. Assim é o gozo, né? Que se renova na repetição em busca de uma satisfação que nunca se satisfaz. Eu vou explicar melhor. Psicanalista tem mesmo essa mania de jogar com palavras e falar difícil. Mas veja, compreender as coisas é difícil mesmo. Então não dá para ser simples para tentar explicar um conceito tão complexo. Mas retomando, gozo é aquilo que nos coloca nessa busca incessante por uma satisfação. E veja, satisfação não é sempre prazerosa. Satisfação é ter algo satisfeito, é alcançar algo. E quando alcançamos, chegamos à conclusão que ela não veio por completo. E aí o que acontece? Nós repetimos. É quase como uma agonia de chegar lá e algo acontecer que desfaça essa iminência de completude ou satisfação plena. A gente tem sempre a sensação de que poderia ser melhor, que poderia ser maior, que poderia ser mais intenso. E assim a gente segue nessa repetição sem fim. De repente, você se vê seguindo todo esse fluxo, mas sem saber para onde está indo. Igual aquele ditado da vaca. Aonde a vaca vai, o rabo vai atrás. E aí, você? É a vaca ou o rabo? E eu te digo que isso não tem a menor importância, ser um ou ser outro, porque ambos apenas vão. E você nessa acaba querendo resolver tudo de uma vez, trocando as prioridades, confundindo os objetivos, transformando objetivos em metas. Qual é a diferença de objetivo para meta? Você sabe? Porque o objetivo é o resultado que se pretende alcançar, enquanto a meta é o caminho para chegar até ele. Mas a meta que eu estou trazendo aqui não é nenhuma dessas. É a meta pulsional, que é aquela que te coloca em movimento para o desejo. A meta da pulsão é o desejo. Mas veja, no dia seguinte, no primeiro dia do ano, vem aquela ressaca. Mas não é a ressaca da bebida nem da festa. É a ressaca do sentido. E agora? De que adiantou entrar nessa corrida desenfreada? Não que a gente não deva viver esse momento, né? E que ele também não seja positivo e importante para as nossas vidas. Mas todos os anos nós caímos nessa cilada para em janeiro ter uma pausa por exaustão. E eu resolvi chamar justamente essa pausa de ressaca de sentido. Porque é angustiante se questionar o sentido de correr tanto. Se questionar o porquê até de ter feito dívidas, porque acontece muito para esses eventos. Se questionar por que de ter tido tanta expectativa em torno de festas que acabam muito rápido. Mas o principal, acordar e no primeiro dia desse novo ano e constatar de que nada adiantou tantos pedidos, superstições, balanços, porque o primeiro dia do ano é apenas o dia após o dia anterior. E aí vocês podem me perguntar, me questionar e até se rebelar contra mim. Ah, Adrilena, então você está dizendo que tudo isso é besteira? Não, não é isso que eu quero dizer. As festas, rituais, celebrações, esses balanços de vida e de futuro, eles são importantíssimos simbolicamente para todos nós. A gente precisa de todos esses simbolismos para dar sentido e um contorno para a nossa vida. Só que será que esse final de ano é vivido como ele deve ser vivido? Ou ele é apenas o resultado dessa ansiedade de dar conta de tudo? E eu me fico questionando se tudo que é antecipado, tudo que é feito em função deste ano que está acabando, seria feito
caso estivéssemos num movimento de vida diferentes. Eu fico me perguntando o que realmente está sendo produzido, o que realmente vai ser levado adiante. E aí me vem também aquela comparação de um atleta que corre uma maratona e um atleta que disputa, por exemplo, 100 metros rasos. Como é diferente, né, a preparação desses atletas, como é diferente o objetivo que cada um tem em relação a esse desafio. E o quanto esses simbolismos são individuais ou impostos. E se, por serem impostos, será que a gente percebe que eles atendem a outros interesses que não são os nossos? Será que vivemos a vida respeitando o tempo das coisas e o tempo das nossas coisas? Eu não pude deixar de pensar nessa música que é tão presente em todo final de ano meu. A música Natureza das Coisas, de Flávio José. Essa música traduz a sabedoria nordestina do nosso povo, que, para sofrer menos, aprendeu a observar e a se beneficiar do tempo. Eu elegi essa música por muitos anos como inspiração e também para não cair nessa cilada de desprezar 3 longos meses, outubro, novembro e dezembro, em função do final de um ano. E trago para vocês como uma reflexão de presente. Não do presente, mas como algo que eu quero presentear para vocês, para esse quase final de ano que já estamos vivendo agora em outubro, com 3 meses de antecedência, gente. Ela diz assim, abre aspas, se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, que a lagarta rasteja até o dia que cria asas. Se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira, seja princesa ou seja lavadeira. Para ir mais alto, vai ter que suar. Fecha aspas. A vida é sobre isso. Esse desejo que nos mantém em movimento, seguindo. E é clichê, eu sei. Eu detesto clichês, mas hoje eu vou me render a ele. Porque a vida está no viver. É no vivendo que vivemos. Porque a beleza da viagem está no seu caminho e não no seu fim. Então, que pressa é essa? Pedidos de final de ano servem, então, como a garantia do que se quer e do que virá. E quantas vezes constatamos no final do outro ano que não queremos mais nada daquilo? Aí é o roteirizar o futuro, buscando garantia dos resultados. E aqueles rituais de balanço de vida? Como é perceber o quanto a gente está distante daquilo que a gente achava que seria? A gente quer surpresa, mas a gente não quer ser surpreendido, né? Porque para ser surpreendido tem aquela cota de decepção que é difícil de lidar. Ou mesmo aquele muito melhor que imaginei, que angustia, porque justamente a gente sabe que vai ter a contrapartida e a gente também sabe que pode ser que a gente não tenha condição de honrar essa contrapartida, né? Controlar a maneira que o fim acaba é se livrar do desejo, porque ninguém vive um desejo antecipado. E aí eu me pergunto, segunda chance ou renovação? Para renovar é preciso antes descartar. Descartar 3 meses? Mas viver na espera dessa segunda chance não te leva a viver bem o agora. Eliminar o desejo abre possibilidade para renovar o desejo? Para que correr tanto para o final de ano e se queixar que o tempo está passando muito depressa? Não suportamos o presente porque ele mostra a realidade, né? Olhamos para o futuro buscando uma ilusão,
para o passado para viver a saudade daquilo que a gente não viveu plenamente. Só que olhar para trás não faz reviver, só relembrar. E olhar para o futuro não garante a ilusão, somente nos distrai do presente. Essa é uma ansiedade provocada voluntariamente. Mas não adianta falar sobre isso, né? Essa correria, essas queixas já fazem parte do nosso ritual de final, seja de ano ou do que for. Um ano, uma vida, uma história, são feitos de vários finais e todos obedecem à sua lógica, a uma lógica própria. Para que pressa se vivemos no tempo lógico, apesar de insistirmos em seguir nesse tempo cronológico, o tempo do fim? E assim eu encerro por aqui, não o ano, mas esse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Me segue lá no meu Instagram, @AdrilenaAguiar, e lá eu vou soltar mais spoilers. Pretendo daqui a 15 dias soltar mais um episódio e até lá. Obrigada. Um beijo bem grande em vocês.